Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre as cidades. E o nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, é Cláudio Alencar, presidente da Lares, que é a Latin American Real Estate Society. Cláudio, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem, obrigado pela sua presença aqui no Urban View. Eu que agradeço o convite. Maravilha. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar aqui com o Cláudio Alencar, é o seguinte: como está sendo pensado o futuro das cidades dentro das universidades? A gente quer bater um papo com o Cláudio aqui sobre temas como de que forma a academia, né, a universidade e o mercado da construção civil se relacionam. Como analisar riscos e oportunidades de investimento nesta área. PPPs, que são as parcerias público-privadas, operações urbanas e a nova configuração dos grandes centros urbanos. E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza, que vai contar para vocês como vocês podem participar ao vivo do nosso programa. Sandra, tudo bom? Tudo ótimo, Gilberto. Bem-vindo, Cláudio. Bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição especial aqui do Urban View. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo via On Demand no site da Urban Systems, você pode participar ao vivo aqui na AltV, mandando suas perguntas e comentários. Toda quarta-feira, às 17h15, mais ou menos, a gente está ao vivo aqui em www.altv.com.br. Participem, então. Bom, outra maneira de você participar é por meio da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View e você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. No finalzinho do programa, a gente traz o resultado e o nosso entrevistado comenta um pouquinho com a gente aí o resultado da nossa enquete. Hoje a pergunta é: o mercado de construção civil no Brasil está antenado com as últimas pesquisas da área? As três opções são: sim, existe muito intercâmbio entre as empresas e as universidades. Segunda opção: existem iniciativas isoladas de algumas empresas e universidades. Ou não, este mercado não acompanha as inovações e estudos do mundo acadêmico. Eu estou aguardando a participação de vocês. Muito bem. Vamos começar a nossa entrevista com Cláudio Alencar, presidente da Lares, Latin American Real Estate Society, justamente perguntando para o Cláudio, o que é e como funciona a Lares? Como é que ela surgiu? A quem ela atende? Qual o papel que ela desempenha? Tá bom. A Lares é uma associação que se dedica a aproximar a pesquisa acadêmica no ambiente do real estate, dos negócios imobiliários, das práticas do mercado propriamente, né? Então, ela é afiliada a uma outra instituição chamada International Real Estate Society, que você tem vários capítulos no mundo inteiro. Você tem a americana, a europeia, a asiática, a africana, da Oceania, e temos a Latin American Real Estate Society. E todas essas associações têm exatamente esse mesmo objetivo, que é você ter uma ligação maior entre a pesquisa que está sendo feita na área do mercado imobiliário, do setor da construção civil, com as ações do mundo empresarial. Então, essas associações promovem encontros anuais, né, onde se pautam os principais temas que estão vigindo naquele momento, as grandes preocupações que tem no mercado, o que está sendo feito em termos de pesquisa, procurando atender essas demandas de mercado. Então, a gente promove esses encontros anuais para aproximar a academia do mercado. Existe uma crítica, né, que a gente vê um pouquinho aí na mídia, nos meios de comunicação, de que existe uma dissociação entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial. Você acha que essa crítica procede? Você acha que a gente está evoluindo nesse sentido? Eu acho que em determinadas áreas a crítica procede, né? Por outro lado, isso falando de Brasil, né? Em outras já se tem essa visão de que é necessário fazer uma aproximação da academia com o mercado, em particular naquelas disciplinas onde você tem uma aplicação quase que direta da produção do conhecimento, e certamente os temas de mercado, economia, finanças, né, administração, engenharia, são áreas que você não pode estar longe da realidade econômica, da realidade dos mercados. Se você quiser fazer uma pesquisa com qualidade, que tenha relevância para a sociedade, você tem que ter esse link forte com as empresas, que é lá que estão os problemas e é lá que a sociedade nos paga para atender essas próprias demandas do mercado e das empresas. Em particular no Brasil, na área de real estate, a gente tem feito um progresso, a gente tem
trilhado um caminho que vem melhorando a interação das empresas do mercado de construção, as empresas de real estate, com os estudos acadêmicos, mas a gente ainda tem muito que trilhar. A Lares, ela congrega, digamos assim, diversas instituições de ensino, diversas instituições do mundo acadêmico, ou tem alguma instituição em especial que está mais presente ou que coordene esse processo? Não, na verdade, assim, a Lares, ela tem vários dos seus membros, são professores de várias universidades no Brasil. Tá, então os membros são professores normalmente? Tem professores e profissionais também do mercado. As universidades são membros ou os professores? Os professores. As universidades normalmente apoiam. Por exemplo, eu sou atual presidente da Lares, sou professor da Escola Politécnica da USP, dentro do Departamento de Construção Civil, né, da Poli, e o departamento e a escola apoiam bastante a nossa ação dentro da associação, porque a Escola Politécnica tem uma tradição longa, inclusive, de fazer ensino e pesquisa olhando para o mercado, olhando para o método científico, para a pesquisa de alto nível, mas procurando direcionar essa pesquisa de modo a atender demandas reais da sociedade brasileira. A Poli sempre teve essa postura, essa atitude. Então, se você tem uma associação que é um canal de comunicação ágil com o mercado, a escola tem incentivado bastante. Mas, em geral, as universidades que lidam com o assunto de engenharia, de negócio, de economia, veem com bons olhos isso e incentivam esse tipo de interação, né? E do outro lado da medalha, que são as empresas, que é o mercado, a iniciativa privada, vamos dizer assim, acho que duas subperguntas. A primeira seria, empresas do Brasil inteiro, porque a gente tem construtoras, por exemplo, construtoras fortes no Norte e Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul do país, aqui no eixo Rio-São Paulo. Essas empresas, elas participam ativamente disso? Elas procuram ou são mais procuradas? Como é que você vê, como é que você vê essa participação das empresas na Lares? Olha, o universo do setor da construção civil é um universo bastante heterogêneo. Você tem empresas bastante maduras, bastante grandes, né, empresas de capital aberto, que estão em sintonia com as melhores práticas, e você tem empresas muito pequenas, empresas que estão no início de um processo de desenvolvimento, né? Então, a gente tem um contato maior com as empresas que têm uma preocupação, já estão consolidadas no mercado, procuram melhorar os seus processos gerenciais, a inovação tecnológica dos seus produtos. Então, essas empresas que estão mais avançadas, que em geral são as maiores, que têm mais recursos, têm mais acesso ao mercado de capitais, têm uma relação, um trânsito fácil com o mercado financeiro, então elas conseguem recursos, mais pessoas também, mais recursos humanos. Mais recursos humanos, sem dúvida. Então, essas empresas têm se aproximado da Lares, a gente faz os eventos, boa parte do custo de desenvolvimento desses eventos é custeado com patrocínio das empresas, né, grandes empresas, né, os nossos patrocinadores têm interesse em incentivar a pesquisa acadêmica e eles têm contribuído bastante. Agora, se você abre o leque e olha para as empresas de menor porte, que não estão nos grandes centros urbanos, essas empresas ainda têm uma certa dificuldade, sim, de se aproximar das universidades. Agora, Cláudio, você está falando dessa dificuldade, dessa aproximação. Que ferramentas a Lares utiliza para conhecer realmente que existe essa possibilidade de integração entre o meio acadêmico e o meio profissional? Como é que vocês fazem isso? A gente procura divulgar as atividades da Lares da melhor forma que a gente consegue, né? A gente procura atender as demandas que surgem na Lares, ou mesmo lá no núcleo de real estate da Poli, com igual cuidado, seja uma grande empresa, seja uma pequena empresa, seja um grande empreendedor, um pequeno empreendedor, né? Procuramos conversar e ver o que é possível de oferecer algum tipo de auxílio, seja indicando publicações, trabalhos que já estão disponíveis e que eventualmente podem ser de utilidade para aquela empresa, naquele caso em particular, seja propondo cursos em company, a gente faz com razoável frequência isso,
Nós temos um MBA que é bastante consolidado lá na Escola Politécnica, então isso serve também para você ter um treinamento, né, uma melhoria da ação profissional no âmbito do mercado imobiliário de construção civil. A gente procura divulgar isso com bastante intensidade. Nós temos algumas publicações, né, que procuram mesclar um pouco do que está sendo feito em termos de pesquisa na universidade, o que está acontecendo nos mercados. Então a gente procura divulgar isso também com bastante amplitude. No Brasil inteiro a gente tem, né, digamos, relações, né, com empresas e pessoas e profissionais do Brasil inteiro. Então tem alguns canais aí que a gente procura usar com... Deixa eu fazer uma pergunta difícil agora, mas eu acho que Todas foram difíceis até agora. Para que quem está nos assistindo possa entender um pouquinho melhor o papel que a Lares representa, você poderia destacar um ou mais temas que você julgue relevantes, que estão sendo pesquisados no mercado do real estate? Assim, caso que, olha, teve um tema X que ajudou muito, que foi assim que aconteceu, que isso impactou no mercado, para mostrar um pouquinho para quem está nos assistindo que tipo de trabalho exatamente a Lares está fazendo. Tá, então deixa eu deixar uma coisa um pouco mais clara aqui, que eu acho que talvez tenha ocorrendo uma pequena confusão. A Lares em si não faz pesquisa. A Lares é uma associação que divulga as pesquisas, seja através dos eventos, seja por meio de periódicos e publicações. Quem faz as pesquisas são as universidades. O trabalho da Lares é facilitar que esses trabalhos sejam divulgados. Mas eu estava perguntando assim nessa questão, teve alguma empresa que chegou com alguma demanda, que havia pesquisa ou foi feita uma pesquisa específica e isso resultou numa prática que se disseminou no mercado, por exemplo? Ah, sim, tem vários exemplos. A gente procura lá, por exemplo, lá na Escola Politécnica, sempre conduzir trabalhos que atendam um problema específico de mercado. Posso citar, talvez, o exemplo mais... talvez conhecido no mercado hoje, do nosso ponto de vista, que a gente criou um sistema de certificação da qualidade de edifícios comerciais, né? E a criação desse sistema foi uma demanda que o mercado tinha, e a gente estruturou esse sistema de classificação a partir de uma dissertação de mestrado de uma aluna nossa, né? Então ela desenvolveu, digamos, uma parte conceitual, né? E submeteu uma série de questionários a especialistas do mercado, né, através de uma metodologia especial que busca uma convergência de opinião. Então, o trabalho foi feito meio que a quatro mãos, academia e mercado, né? Então, resultou numa matriz que classifica edifícios comerciais no Brasil. Só para te dar um exemplo mais evidente, que talvez seja o mais conhecido que a gente pode citar, mas tem inúmeros outros, né? Quer dizer, a gente reconhece uma demanda no mercado, desenvolve um trabalho com um substrato científico e, na medida do possível, esse trabalho é utilizado para dar uma resposta às próprias demandas que foram formuladas no seio do próprio meio empresarial. Tá? Você falou aí que você tem, a Lares se utiliza de algumas ferramentas, né, entre elas eventos, né? Sim. E a gente tem aqui que vocês promoveram agora a 13ª, né? Número 13 já. Já. 13ª Conferência Internacional da Lares, que aconteceu agora no mês de setembro em São Paulo. Sim. Quais foram as principais discussões? Como é que ocorreu esse evento? Como é que foi a participação? Conta um pouquinho, faz um balanço para a gente dessa conferência internacional. Tá. Deixa eu explicar então como é que funciona em geral os eventos da Lares e das suas sister societies no mundo inteiro. Você elege grandes temas, onde você compõe mesas com especialistas do mercado e eventualmente algum membro acadêmico, o tema é exposto por esses membros dessa mesa e depois tem uma interface com a plateia. Isso que a gente chama de sessões plenárias. E tem as sessões paralelas, que são a apresentação de trabalhos acadêmicos, papers acadêmicos. O cara está fazendo uma dissertação de mestrado, ou uma monografia de MBA, uma tese de doutorado, vai lá e expõe nessas sessões mais de papers. Então, as sessões temáticas que a gente, ou plenárias, melhor dizendo, que a gente discutiu esse ano foi perspectivas para o desempenho das empresas de real estate para renda. Empresas de shopping center, edifícios comerciais, galpões industriais, né?
Então, quais eram as expectativas para os próximos anos em relação ao desempenho desse tipo de negócio no Brasil nos próximos anos? Foi um tema de uma plenária. Um outro tema que a gente discutiu, que na época ainda estava muito quente, é os impactos que o novo plano diretor estratégico vai ter para os empreendedores e para os compradores de imóveis na cidade de São Paulo. Isso foi um outro tema que a gente discutiu nessa sessão plenária. Um terceiro tema que também foi bastante interessante foi a questão dos loteamentos, que é um segmento que a gente nunca tinha discutido na Lares e a gente entendeu que é um mercado, um segmento que tem crescido, né? Tem várias empresas interessadas em entrar nesses segmentos, né? Então a gente convidou alguns dos principais agentes de mercado, né? As grandes empresas que atuam nesse segmento, para falar quais são as perspectivas, as expectativas, a experiência que elas já tiveram nesse segmento de loteamentos. A gente também discutiu um pouco a questão da evolução dos preços, né? Preço dos imóveis nas principais capitais, como que isso tem afetado o poder de compra do cidadão, né? Porque a gente percebe claramente que o preço dos imóveis na maior parte das cidades brasileiras tem crescido acima do crescimento da renda das pessoas, né? Então isso tem um impacto negativo no poder de compra das pessoas que buscam o seu imóvel residencial. Como que isso afeta o projeto, as dimensões, a localização do imóvel. Esse foi um tema também que foi debatido, a gente chamou gente da ABCIP, que é a Associação Brasileira das Empresas, dos bancos, né, que fazem crédito imobiliário, grandes empreendedores, para discutir esse tema de um pouco do descasamento entre preços e renda. Inclusive nessa questão, Cláudio, tem uma pergunta aqui que a gente já abordou em algumas outras edições do Banview, que é a tal da bolha imobiliária, né? Há alguns anos se cogita a existência de uma bolha imobiliária no Brasil. Eu vejo, aliás, é uma coisa até curiosa. Você sabe que nos últimos meses eu encontrei com várias pessoas assim de relações de profissionais de trabalho e quando se toca no assunto de imóveis, fala-se muito no preço dos imóveis, que aumentou extremamente, e as pessoas perguntam, será que está havendo uma bolha imobiliária? E eu falo assim, a gente sempre aborda esse tema lá no Urban Vivo, a resposta que o pessoal tem dado é X. Mas eu quero saber a tua visão, já que vocês discutiram essa história. Como é que está essa questão de preço que interessa tanto as pessoas aí? No final do ano a gente vai fazer um vídeo completo com todos os entrevistados. Melhores momentos da bolha imobiliária. Vai ser melhores momentos da bolha imobiliária. Vocês da mídia, da imprensa adoram esse tema porque é um tema que é polêmico e tem muito interesse de todo mundo, evidentemente. A nossa opinião é que não existe uma bolha imobiliária no Brasil, né? Você pode ter um ou outro segmento de uma cidade específica onde você tem preços que não são justificados pelos seus fundamentos. O que é uma bolha? É quando você tem prática de preços que não podem ser justificados pelos seus fundamentos. Custos mais margens, digamos, adequadas para remunerar o investimento. Isso é um preço, digamos, justo. Uma bolha estoura quando esses preços estão muito distorcidos desse ponto de vista. Os fundamentos não explicam o tamanho dos preços. Se você olhar para a evolução dos preços dos imóveis no Brasil, eu estou falando de imóvel residencial, tá? Nos últimos anos, em quase todos os anos, com exceção de 2010, que a gente até escreveu um artigo soando um alerta de uma possível bolha em 2010. Mas tirando esse ano pontual, o crescimento dos preços dos imóveis nas grandes cidades brasileiras é explicado pelo crescimento do custo dos terrenos, dos custos de obra, né? E uma série das outorgas que você precisa comprar para construir nas grandes cidades. Então, os custos estruturais para você produzir um imóvel numa grande cidade hoje no Brasil cresce e, portanto, você tem pressão nos preços por conta disso. A não ser em 2010 que houve um movimento, um descolamento, quer dizer, as margens dos empreendedores deu uma estilingada e isso poderia
deflagrar um processo de bolha, mas que foi Agora, contido. é aquela questão, né? Que você falou, os preços sempre, né? Os custos sempre pressionam para cima, né? Então, é custo de terreno, custo de outorga, problemas de mão de obra que já também foram abordados no navio, falta de mão de obra, não tem engenheiro, não tem peão, não tem servente, etc e tal. Custo dos materiais. Sim. Então tudo isso, digamos, joga o preço para cima. Agora, a renda do consumidor, né, não consegue, digamos, elas nunca conseguem acompanhar a alta dos custos, né? Como é que as construtoras, incorporadoras, como é que elas estão lidando com esse eterno duelo entre custos e a realidade de poder de compra do consumidor? Eles estão sendo bastante... Tem que ser criativo, tem que procurar, tendo em vista essa realidade, adequar o projeto à condição de pagamento do público-alvo. Ou seja, diminuir em tamanho, é isso? Aí ficou Você- aqueles você apartamentos de 22 metros quadrados. Se você, grosso modo, você tem 2 caminhos para resolver esse problema de descolamento entre crescimento de preços de imóveis e crescimento da renda das pessoas, né? Uma coisa é você manter os lançamentos nas principais áreas, nas áreas mais nobres, mais bem servidas de serviço e de transporte público, inclusive, né? Mas isso faz com que as unidades sejam feitas com dimensões menores para poder caber no bolso do público. Ou você preserva, digamos, as dimensões, um projeto padrão que esse público comprava tempos atrás, só que você tem que levar esse projeto para uma distância, para um bairro um pouco mais afastado. Em São Paulo, isso é super problemático, porque a gente tem todo esse problema de mobilidade em São Paulo. Então, o que tem acontecido para determinados públicos, as pessoas estão preferindo morar em apartamentos menores, porém bem localizados, do que em apartamentos maiores em bairros mais distantes. A gente também vê movimentos das construtoras, né? Uma dessas grandes incorporadoras e construtoras pegou agora recentemente uma grande área ali na Urbano Marquete, ali na Lapa, né? Na Urbano Marquete é uma avenida paralela à Marginal do Tietê, e estão lançando lá que eles chamam de um bairro praticamente já, que é uma área muito grande, cabe muito prédio, e mostrando as vantagens, a gente vê pela propaganda, etc., tentando mostrar as vantagens para o público, as vantagens de morar lá, que é uma região nova, uma nova fronteira, etc. e tal. Quer dizer, elas também buscam pegar áreas que antes não eram valorizadas. Isso aconteceu aqui na região também ali próximo ao Ceasa, ao Ceagesp também, né? Que se lançou muito prédio ali, que era uma região de casas e pouco galpões. lançamento, é verdade. Às vezes você encontra algumas regiões aí que você ainda consegue comprar terrenos a preços competitivos e viabilizar aí empreendimentos para um público de renda média, digamos, né? Mas a continuar essa tendência de crescimento de preços recorrentemente bem acima do IPCA, que em geral é o índice que mostra como que a renda das pessoas evolui em média, né? Você vai ter esse processo de encolhimento das unidades ou afastamento, conforme for o caso, né? Cláudio, como é que o mercado de real estate está encarando os desafios urbanos que chegam aí com crescimento desordenado, trânsito terrível, supervalorização dos terrenos bem localizados que você citou, falta de infraestrutura em algumas regiões? Como é que vocês estão analisando essa questão? Esse talvez seja hoje o principal problema do setor, né? No Brasil inteiro. Quer dizer, você tem aí um crescimento da demanda por imóveis, você tem as cidades meio conturbadas do ponto de vista do investimento público em facilitar a vida do cidadão. O investimento público definitivamente não acompanha... Não acompanha a demanda, então você tem aí uma pressão por novas habitações, isso ajuda o preço também, quer dizer, a demanda está aquecida. A questão do crédito imobiliário, que durante muitos anos ficou meio devagar, né? Agora os bancos estão disponibilizando recursos, mais crédito. Então as pessoas, isso é compensado um pouco aquela perda de poder de compra que a gente vinha falando em relação, devido, né, a esse descolamento entre preço de imóvel e renda, foi amenizado com a expansão do crédito, quer dizer, você tem hoje prazos mais longos dos financiamentos e taxas menores, então isso dá uma condição de endividamento para o comprador melhor do que tinha tempos atrás.
Então esse processo foi amenizado em função disso. Os bancos têm cada vez mais interesse em fazer crédito imobiliário para o comprador, porque é um tipo de crédito seguro, de longo prazo, traz uma série de outros produtos acessórios para o banco, o cara começa a ter cartão de crédito, seguro, enfim. Os bancos têm todo o interesse e já disseram isso, né? Tem isso como política de expandir o volume de crédito para o comprador. Então, você tem uma junção de fatores aí que te levam para a seguinte questão. Você só vai conseguir melhorar as moradias, o acesso à habitação com uma condição urbana adequada de infraestrutura, de prestação de serviço, qualidade, né, segurança das vizinhanças urbanas onde as pessoas vão morar, se você estabelecer, um dos temas que vocês colocam, parcerias entre o poder público e o agente privado, né, o empreendedor privado. Por que isso? Porque o governo, em geral, em qualquer uma das esferas, não detém capacidade de investimento suficiente para atender as demandas de infraestrutura, seja urbana ou seja econômica, que o Brasil tem hoje. A gente tem uma pergunta exatamente sobre isso aqui. A pergunta é a seguinte: a parceria entre as esferas pública e privada acontece de forma eficaz no Brasil? E como você compara as parcerias público-privadas, as PPPs, realizadas aqui no Brasil e as que acontecem em outros países da América Latina? Eu acho que o processo melhorou, né? Eu acho que o atual governo, estou falando do governo federal, tá? Começou com o processo de concessões, de privatizações e de parceria público-privadas de uma forma bastante cuidadosa do ponto de vista do Estado. Quer dizer, eu acho que houve um pouco de exagero aí no que se cobrava do setor privado, do ponto de vista padrões de remuneração, contraprestações pequenas que o Estado deveria dar, enfim, uma série de atitudes e ações do governo que dificultaram a atratividade para o investidor privado. A gente está falando primeiro de infraestrutura econômica, né? Rodovias, portos, aeroportos, esse tipo de coisa que está voltando a acontecer no Brasil por durante muito tempo. Famosa infraestrutura. Infraestrutura, né? Os modelos de parceria público-privada, não só para esse tipo de coisa, mas eles tradicionalmente em outros países, né, começaram pelos empreendimentos de infraestrutura. Eu vejo que isso melhorou, né? Haja vista os últimos leilões de rodovias, de aeroportos, quer dizer, o governo entendeu melhor a posição do setor privado, quer dizer, o setor privado é que precisa definir os seus padrões de remuneração, é claro que você precisa ter um agente regulatório, tudo, mas eu acho que no primeiro momento houve um pouco se errou um pouco na mão. O governo forçou muito, né? Pressionou bastante. Então, eu acho que isso está melhorando, né? Vejo que a tendência de médio prazo para longo é que os agentes privados direcionem mais recursos para empreendimentos de infraestrutura, né? E no espaço urbano também esse modelo precisa ser melhor explorado, né? A gente teve agora, recentemente, né, que é uma parceria que se dá na cidade, mas de fato ela é do governo estadual, que é a linha 6 do metrô, que foi recentemente estabelecida como parceria público-privada. Em função das condições do edital, numa primeira rodada não houve interessados, né, porque o investidor tinha que arcar com os custos de desapropriação, que é uma questão cujo risco é muito alto para ser repassado para o investidor privado. Então não houve interesse. No segundo edital, esse custo das desapropriações, por onde a linha do metrô vai passar, foi retirado. Isso é uma questão de governo, que o parceiro público é encarregado disso, e o parceiro privado, que aí houve um único interessado, né, vai fazer a parte de obras civis e material rodante, né, toda a parte de trilhos e tal. Os trens e tudo. Só que, como só teve um, né, como é que funciona o sistema de parceria público-privada? Ganha aquele que ofereceu o maior deságio na contraprestação pública. Porque alguns empreendimentos não têm viabilidade
para o investidor privado per se. Então o governo oferece uma contraprestação pública. Ele calcula lá um valor. Se você tiver mais do que um interessado, o maior deságio em relação à contraprestação pública, ou seja, o governo vai ter que desembolsar menos recurso para fazer a parceria, vence. Como só teve um, o deságio foi 0. Então a contraprestação pública que o governo do estado estabeleceu é a que vai prevalecer porque só teve um interessado. Quer dizer, o grande segredo de você ter mais interessados, mais competição nesse tipo de parceria é você fazer primeiro um edital que tenha consistência do ponto de vista da visão do investidor privado. O investidor privado não pode enxergar muito risco, senão ele se retrai. Se você quer mais gente participando para promover, digamos, o maior deságio, né, em relação à contraprestação pública, se a gente está falando de parceria público-privada, você precisa ter um bom edital, as cláusulas precisam estar muito claras e deixar muito bem definido quem assume que tipo de risco. Houveram muitas críticas nesses editais, principalmente do governo federal, na acusações que o governo, na verdade, quer reinventar a lei de mercado, né? E quer estabelecer um mercado que só ele julga interessante, né? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho de tendências no mercado de real estate, né? No que os investidores estão interessados, comercial, residencial, prédio para aluguel, prédio para venda, vertical, horizontal, alta renda, popular, enfim, tem aí, que nem você falou, um mercado muito heterogêneo, né? E quais são as apostas aí para 2014? Vamos falar um pouquinho de perspectivas para 2014. Tá. Eu acho que a gente tem que segmentar, não dá para falar que existe as coisas não acontecem em geral no mercado de real estate de uma forma igual em todos os segmentos. Tem segmentos que estão mais problemáticos, tem segmentos que não estão problemáticos e tem segmentos que têm boas oportunidades, né? Onde tem ainda baixa oferta de empreendimentos relativamente ao que existe de demanda. De um modo geral, a gente, nos grandes centros urbanos, e aí vamos falar de Rio e São Paulo, para edifícios comerciais, a gente vai passar por uma fase complexa, né? Houve muita oferta recentemente? Vai entrar bastante, tem um monte de coisa entrando no mercado e a perspectiva é que em 2014 entre mais um volume grande de oferta e você não tem uma demanda aquecida, por conta inclusive do comportamento macroeconômico, né? Então, aliás, o mercado de imóveis comerciais e macroeconomia tem uma correlação quase que perfeita. Tem uma defasagem, evidentemente, mas quando um vai bem, o outro vai. Quando um vai mal, o outro também vai. Então, o que a gente está passando é isso, quer dizer, a economia brasileira não ensaia um crescimento mais robusto, né? E a expectativa é que para o próximo ano isso não vai acontecer, né? Também, a gente vai ter um crescimento muito pequeno, né? O PIBinho. O famoso PIBinho. As melhores projeções falam em 12%, né? Se tanto, mas enfim. Isso não vai ser suficiente para absorver toda essa nova oferta que está entrando nos principais mercados. Então a gente vai entrar, esse mercado aí trabalha em ondas, é um mercado cíclico por natureza, sempre vai ser assim. Então a gente está naquela onda, né, declinante. A gente está entrando numa fase e a grande dúvida é quanto tempo isso vai durar. E aí vai depender do que o próximo presidente vai fazer com a economia, 2015, 2016, essa que é a resposta à equação. E o mercado residencial? O mercado residencial também está problemático, em geral, né? Em Rio pelo incrível que pareça, em Rio e São Paulo são os mercados menos problemáticos, do ponto de vista de você ter muita oferta relativamente à demanda, né? Nas outras capitais brasileiras, você tem muito estoque de unidades, né? Por quê? As grandes empresas, quando abriram o seu capital, tiveram que fazer um processo de diversificação, né? Porque o que elas captaram de recursos não era suficiente para aplicar só em São Paulo e Rio. Tiveram que fazer um processo de diversificação. E talvez tenham errado um pouco na mão e fizeram muita oferta nessas cidades. E não estão conseguindo performar adequadamente do ponto de vista econômico, né? E estão no processo de revisão dessa estratégia. Elas estão voltando, né, para os seus mercados tradicionais, onde elas sabem operar melhor. Mercados no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mesmo no Sul,
para essas empresas são mercados relativamente novos. Então tem muito estoque nesses mercados, né? Então, isso também tem ajudado um pouco a contenção do crescimento dos preços nesses mercados, porque tem muita oferta, tem muito desconto sendo praticado, né? Então, esses mercados estão com um problema geral também. Quer dizer, vão demorar um certo tempo até se acomodarem. Esse mercado chamado de baixa renda, que são programas como Minha Casa Minha Vida, que se falava tanto desses programas como uma grande oportunidade de mercado para o setor de real estate. Não precisa responder mais nada. Cada vez mais difícil essa pergunta. Não, esse mercado também ele é caracterizado pelo seguinte: ele tem uma enorme demanda, todo mundo enxergou que o risco de demanda não existe e realmente não existe, né? Porque a demanda é muito grande e sempre vai ter mercado para esse tipo de público. Agora, trabalhar nesse segmento é complexo, porque as margens são apertadas, né? Você não consegue trabalhar com margens muito folgadas, tendo em vista o poder de compra das pessoas, enfim. Então, quem faz habitação para baixa renda sabe que vai trabalhar com margem de resultado pequena, né? Mas se você consegue fazer isso rápido, faz girar o investimento com rapidez, essa margem pequena produz taxas de retorno atrativas, né? Onde que está o problema? É você conseguir ser especialista em fazer habitação com racionalidade, com produtividade, né? De modo a você fazer um giro rápido. Quer dizer, você investe e tem um retorno rápido no ciclo mais curto do que fazer para empreendimentos para renda mais alta, por exemplo. Se você consegue fazer isso, e não são todas as empresas que sabem fazer isso, né? Você atua e tem a sua remuneração adequada. Se você não tem essa condição, né, de produtividade, processos produtivos específicos para fazer rápido, sem muita perda, você não tem condição de atuar nesse mercado. Então, boa parte das grandes empresas não detinham essa expertise de produção e, por isso, tiveram problemas nesse segmento. Esse mercado, por exemplo, de galpões, né? Tem aqueles galpões que são construídos built to suit, que são construídos sob medida, tem aqueles que são feitos para leasing, o camarada constrói, a empresa já faz o contrato de constrói, porque já tem um contrato de leasing com uma empresa. Esse mercado é um mercado, ele é representativo, ele está aquecido, como é que ele está? Ele é um mercado que cresceu bastante nos últimos anos no Brasil, mas ele é pequeno ainda, né? O mercado de galpões logísticos e para abrigar outras atividades industriais é um mercado que cresceu muito fortemente no Brasil nos últimos anos, né? Eu diria no Brasil, o estado de São Paulo, Rio e algumas coisas no entorno das grandes principais cidades, né? Que cresceu muito. A gente tinha praticamente quase nada de empreendimentos dessa tipologia, condomínios logísticos, né? Então, nos últimos anos, isso cresceu fortemente, né? É o que se chama de imóvel especulativo para esse tipo de segmento, né? Mas o Build to Suit também cresceu, mas ele ainda é muito pequeno em relação a um mercado mais amplo. Muito bem. A gente está conversando aqui no Urban View de hoje com Cláudio Alencar, presidente da Lares. Nosso programa está chegando ao fim, então eu vou convidar a Sandra para contar para a gente qual é o resultado da nossa enquete, que hoje está perguntando sobre o mercado da construção civil no Brasil. Está antenado com as últimas pesquisas da área? Vamos lá, então, vamos ao resultado. Eu queria também lembrar o site da Lares, né? Que eu estou aqui dando uma navegada, que está bem interessante, lares.org.br. Então, para você conhecer um pouquinho mais da Lares. O resultado da nossa enquete, a pergunta era: o mercado da construção civil no Brasil está antenado com as últimas pesquisas da área? Tivemos um empate aqui. Empate, isso é raro, é raro. É bem raro. 14% disseram sim, existe muito intercâmbio entre as empresas e as universidades. E 14% também disseram não, este mercado não acompanha as inovações e estudos no mundo acadêmico. E, em primeiro lugar, a maioria, 71%, diz existem iniciativas isoladas de algumas empresas e ou universidades.
Como é que você encara esse resultado, Cláudio? Eu acho que é isso mesmo. São mais iniciativas isoladas. Reflete a realidade. Reflete bem a realidade. Eu acho que a maior parte é isso mesmo. Tem iniciativas isoladas. Tem empresas que se aproximam de algumas universidades, sem dúvida nenhuma. Maravilha. E agora também eu vou convidar a Sandra Lanza a contar para vocês, em primeira mão, quem será o nosso entrevistado na próxima edição do Urban View, na quarta-feira que vem. Não percam o próximo Urban View, que vai conversar com Vinícius Vieira, responsável por projetos de inteligência da IRIA e pesquisador da PUC na área de ambientes urbanos e cidades inteligentes. Então estamos combinados na próxima quarta-feira, às 17h15, aqui na UTV. Até lá! Muito bem, Cláudio Alencar, presidente da Lares, Latin American Real Estate Society, esteve no nosso Urban View de hoje. A gente agradece muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E você fique convidado desde já, como você representa uma entidade como essa, sempre que você tiver algum assunto aí que você queira divulgar, por favor, conte com o Urban View. Ok, vou cobrar. Pode cobrar. Gente, nós voltamos na quarta-feira que vem, 17h15, com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá, Sandra. Até lá, até o próximo.